E aí galera, tudo bom? Quanto tempo, né? Bom, hoje a gente vai dar continuidade no Terraform. Eu vou estar apresentando para vocês os workspaces e como é que eles funcionam. Se você ainda não viu os últimos vídeos do canal, clique aqui em cima, eu vou estar deixando o card e bora pro vídeo. Bom, dando sequência aqui então, eu vou estar apresentando um pouquinho dos arquivos para vocês. Esse aqui é o nosso main. Eu deixei aqui junto para começar essa explicação. Então a gente vai estar criando um resource group para armazenar um cluster de Kubernetes que a gente vai estar criando. A gente vai passar as variáveis aqui do environment, que seria o ambiente que a gente quer, e o nome do projeto, né? Então isso aqui facilita a gente conseguir reutilizar o código, né? Como vocês podem ver, eu usei essas variáveis em vários lugares do código, até para padronizar, né? E você conseguir identificar na cloud aonde que está o recurso que você criou. Podem ver muitas coisas aqui estão usando variáveis. E aqui embaixo tem os dois comandinhos que a gente precisa executar antes de rodar o Terraform. Eu já criei na minha subscription, né? Então não vou executar. E eu vou estar deixando esses comandos aqui no comentário ali do vídeo. Para que serve cada um desses comandos? Esse primeiro, ele vai criar uma role para aplicação dentro da Azure, né? Que seria um RBAC, para o K8s, né? Eu dei o nome de K8s, bem criativo. E esse outro comando a gente vai usar para depois conseguir fazer o login no nosso cluster e ver se está tudo funcionando, se ele subir os pods e fazer algum teste, né? Então vamos lá. Esse aqui é o main. No nosso output, basicamente eu estou jogando os valores do cluster para a saída, né, para o terminal, para eu conseguir filtrar eles depois e fazer alguma automação ou até rodar um comando. Eu mostrei ali anteriormente. E aqui tem as variáveis, né? Então todas as variáveis que a gente vai estar usando aqui dentro do nosso laboratório. Vocês podem ver que eu deixei um valor default aqui para elas, para todas as variáveis. Mas depois a gente vai estar removendo esses valores para mostrar como que vai funcionar o código quando você colocar ele versionado, certo? Então, se vocês notaram, aqui eu criei duas pastas. A primeira chama dev, a segunda chama lab. Na pasta de dev eu tenho todas as variáveis para eu criar meu ambiente de dev. Então o dev eu deixei ele um pouquinho maior, então o ambiente dev, o nome do projeto é Zeus, o node pool vai ser default, as credenciais que ele criou ali do RBAC, o tamanho, o tipo da máquina, quantas máquinas eu vou querer, né, nesse nó, e o tamanho do size do disco. Se vocês olharem o ambiente, deixa eu ver aqui fixado, vou mostrar agora o ambiente de lab aqui para vocês. Pode ver que as variáveis não mudam praticamente. A única coisa que eu mudei foi o nome do ambiente e a quantidade de máquinas. Por quê? Porque basicamente quando você vai criar um novo ambiente, o projeto sempre vai ficar o mesmo, as coisas normalmente vão ficar as mesmas. E você consegue apenas escalar, né? Você deixa um ambiente com alta disponibilidade ou não, maior ou não. Bom, agora vamos brincar um pouquinho aqui. Então vamos dar um Terraform init. Esses carinhas. Aqui no main. Bom, a primeira coisa para a gente começar a usar os workspaces é criar um workspace. Então, para você conhecer um pouquinho mais dos comandos do Terraform, então você pode dar um Terraform workspace -h. O que é o "-h"? É o help. Então isso aqui ele vai dizer para a gente todos os comandos que a gente pode dar junto com o Terraform workspace. A primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai criar dois workspaces. Workspace new. Vamos criar o de lab. Terraform workspace new dev. Por que eu já criei os dois? Para conseguir mostrar o outro comandinho legal, que é você conseguir voltar. Porque quando você cria o workspace, ele automaticamente já faz a troca para o workspace novo que você criou. Então você pode dar um workspace list para você ver todos os workspaces criados. E a gente pode voltar dando um Terraform workspace select lab. Vai ser o primeiro ambiente que a gente vai criar. Certo? Agora, como que a gente faz para passar essas informações para o Terraform na hora da inicialização, né? Como a gente já viu no último vídeo, esses arquivos aqui eles estão separados em pastas e eles são os tfvars, né? Então eles vão substituir as variáveis que estão aqui nesse arquivo de variáveis. Vamos lá.
file. Aqui a gente vai dar o nome da pasta, lab. Ponto, né? O nome do arquivo, ponto, tfvars. Então ele vai ler esse arquivo lá do tfvars e vai substituir essas variáveis do arquivo de variáveis. Como que eu sei que eles vão substituir? Se você olhar aqui, ó, a default para o lab nesse aqui tá com um default 2. Beleza? Ele já mostrou aqui pra gente o que ele vai fazer, então os recursos que eles vai criar, e trouxe pra gente aqui os dois outputs que a gente vai poder usar depois ali no script, né? Então, yes, para ele começar a criação. Beleza, então ele terminou aqui a criação, ele mostrou pra gente os dois outputs, que era o esperado. Vamos voltar aqui e mostrar o workspace. Então a gente está no workspace de lab, que foi onde a gente criou todo esse ambiente. O que aconteceria se a gente rodasse agora o Terraform, passando as variáveis de dev? Basicamente, ele ia falar, cara, esses valores aqui de dev, Pica8s e node count estão errados. Por quê? Porque ele tem os valores antigos que foram aplicados, que é o de lado. Então a gente não conseguiria reutilizar o código, certo? Ele ia armazenar o tf-state e ia tentar sobrescrever os valores, ó. Ele vai mudar aqui de lab para dev, vai trocar um monte de coisa. Então eu não vou aplicar isso aqui. Como que a gente contorna isso? Selecionando o ambiente de dev. Agora, se a gente der um Terraform com as variáveis corretas, ele vai mostrar pra gente que só tem coisas a serem adicionadas no ambiente e nenhuma para ser destruída. Isso deixa eu ir pegando aqui o portal da Azure, vou mostrar para vocês o ambiente, ó. Ele já mostrou aqui duas. Ele vai criando aqui o ambiente de dev. Esse aqui então é o nosso Kubernetes que ele criou. Então aqui a gente já tem o Kubernetes de lado, rodando, bonitinho. A gente consegue ver aqui que ele criou um node pool, né? Então se a gente ver aqui no node pools, ele vai mostrar pra gente o nome. A gente deu o nome de default e a gente tinha um node. Quando ele terminar de criar o ambiente de prod, ele já vai apresentar as mesmas informações, só que ele vai ter, para não de dev, ele vai apresentar as mesmas informações, só que com dois nodes, e o que facilitou muito a nossa vida, né? Então, por exemplo, se você desenvolver um Terraform já pensando nessa separação, cara, você nunca mais precisa mexer nesses outros arquivos aqui, e você só precisa alterar o arquivo de variáveis. Então, por exemplo, se a gente quiser criar um ambiente de prod idêntico ao de dev, idêntico ao de lab, onde foi tudo feito os testes, onde está tudo funcionando, né, para não ter aquele famoso na minha máquina funciona, bastaria copiar os valores e alterar o que você desejar, né? Bom, eu vou deixar ele criando aqui, eu vou dar uma acelerada no vídeo. Beleza? Ele já criou aqui então pra gente. E com isso a gente tem agora, aqui no portal da Azure, dois ambientes. Vou pegar aqui. A gente tem dois Kubernetes independentes criados, totalmente gerenciado de forma independente no Terraform, muito útil para a gente fazer algum teste, fazer alguma configuração, na mesma versão, padronizado. Cara, o Workspace é muito prático, né? Para concluir, ele é muito prático, muito útil, principalmente se você quiser fazer o teste de uma arquitetura antes de mexer nela no ambiente produtivo. Então, basicamente, você criaria um outro arquivo aqui, se isso aqui fosse prod e homologação, você criaria um arquivo de dev, criaria a mesma infraestrutura, faria alteração nesse ambiente, notaria se você não ia quebrar nada, destruir um disco, destruir alguma coisa, e daí sair replicando, fazendo o merge, o commit, né, em todos os outros arquivos aqui, para você ter um ambiente estável. Bom, com isso chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que tenha gostado, se inscreva no canal, aperta no sininho, deixa o like e até a próxima.